Esses dias eu estava conversando com um rapaz nos comentários aqui dos meus vídeos e, bom, eu fui acusado, né? Recebi uma forte acusação. E qual era a acusação? É que eu prego mentiras. E aí, qual é a mentira que eu prego? É que o diabo existe, que o diabo é uma pessoa, que o diabo é um ser espiritual que luta contra as nossas vidas, que age contra as nossas vidas, através de tentações, influências, sugestões. E a acusação foi essa, de que eu creio que o diabo existe. E aí a pessoa me disse: o diabo não existe. O diabo é apenas a nossa carne. O diabo é a carne, o diabo é a natureza humana. Não existe diabo como um ser. E aí nessa hora você tem que respirar fundo, né? Você começa a pensar: meu Deus, de que lugar que nascem essas ideias? Com certeza do próprio diabo, que eles dizem que não existe. A prova de que o diabo existe é que as pessoas, elas são convencidas dessas coisas. Que tipo de ser conseguiria convencer um ser humano que tem um cérebro dado por Deus, que pode ler, né, nessas escrituras menções claras de um ser, de uma entidade que tenta as pessoas, que ataca as pessoas, que controla esse mundo? Como que alguém pode ler essa Bíblia e chegar à conclusão de que o diabo não existe, que o diabo não é uma pessoa, mas que o diabo é a nossa própria natureza humana? Aí eu perguntei para essa pessoa: tá bom, então quem é que tentou Jesus, né? Porque se o diabo não existe, quem tentou Jesus? Foi a carne dele? Foi a natureza humana dele que tentou ele mesmo? Obviamente que essas pessoas, elas têm base bíblica. E qual é a base bíblica delas? Elas dizem, bom, a palavra de Deus, ela diz que cada um de nós é tentado por suas próprias cobiças. Foi Tiago que disse, Tiago capítulo 1, ele diz: quando vocês forem tentados, não digam que vocês estão sendo tentados por Deus. Ele não diz que não é para dizer que está sendo tentado pelo diabo. E aí ele diz que cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, seus próprios desejos, a sua natureza pecaminosa. E nessa hora eu fico me perguntando se Jesus, nele não havia pecado, se Jesus nasceu e viveu em completa santidade, como que a sua própria natureza o tentaria? Para princípio de conversa. Agora a questão é o seguinte, é que esse texto, ele não exclui a ação do diabo. Por que não? Porque você tem outros textos que falam da ação do diabo. E você não pode escolher um texto e jogar vários outros textos fora. O próprio nome do diabo, ele é tentador. Ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o sedutor das nações. E por mais que cada um de nós é sim tentado somos tentados pelos nossos próprios desejos, isso não significa que Satanás não se aproveita dos nossos desejos para nos empurrar ainda mais, né, para colocar a tentação diante dos nossos olhos. Então, a ação da nossa carne não exclui a ação do diabo, porque nós temos textos que mostram como o diabo age em meio à tentação, em meio à perseguição, em meio a ataques e diversas coisas que sabemos que o diabo ele faz. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que nós não ignoramos os ardis de Satanás, né? E aí fica a pergunta: foi a própria carne de Jesus que tentou ele? E aí a pessoa me respondeu que sim. E aí eu fico pensando assim, tá bom, então quando diz que o diabo se apartou dele, então o que foi a carne de Jesus que saiu dele, né? Jesus jejuou tanto que quando ele saiu do deserto, o espírito dele foi para um lado, o corpo foi para o outro. Porque se o diabo ali mencionado, que tem todo aquele diálogo com Jesus, tenta ele 3 vezes, leva ele para o pináculo do templo, leva ele para um lugar alto, se esse diabo ali não é uma outra pessoa, é a própria natureza, é a própria carne de Jesus, quando diz que então o diabo se apartou dele, foi o que aconteceu? Jesus desencarnou ali?
queria que alguém me explicasse isso, né? Quando Jesus falou, arreda Satanás, né? O que? Ele estava expulsando sua carne? Alguém precisa explicar isso. Agora vamos lá. Paulo disse que quando ele queria ir para uma determinada cidade, Satanás o impediu. Paulo ele disse que os irmãos da igreja de Corinto deveriam aceitar de volta o irmão que havia pecado, para que Satanás não alcançasse vantagem sobre ele. Paulo disse, eu quero ler esse texto com vocês, que esse aqui é o principal texto para mim, que destrói essa é uma heresia, né, irmãos? Eu não estou aqui para exaltar o diabo. Eu sei que o diabo, Jesus triunfou na cruz dos principados e potestades, mas Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Pedro diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário anda ao derredor. Ora, se o meu adversário é a minha própria carne, como é que está andando ao derredor? Não, está em mim. Percebe que não faz sentido. Não tem que fazer um esforço para acreditar nisso. Não faz sentido nenhum. Oh, meu Deus. Tenha misericórdia dessas pessoas. Então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diabo, minha carne. Diabo, as pessoas, os opositores, a natureza humana. Quem é o diabo aqui? Bom, vamos ver. Verso 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ou seja, não é contra pessoas. Então Paulo diz que é para eu me revestir da armadura de Deus, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele faz questão de dizer, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas. É contra quem? Mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E aí eles vão dizer, não, isso aqui são os governantes, isso aqui eram os príncipes da sinagoga, eram os judeus lá da época. Não, mas Paulo já começou dizendo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Paulo já está dizendo, olha, eu estou falando de outro tipo de inimigo. Não é físico, não é carne, não é sangue, é espírito. Veja, ele continua. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo está falando de seres espirituais, né, que compõem aí o exército do diabo, de Satanás. Então, como é que eu pego um texto desse, eu faço o que com ele para dizer que o diabo é a minha carne? Sim, querido, a minha carne tem hora que parece que é o diabo mesmo. Mas se eu não jejuar, se eu não orar, se eu não viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, a minha carne pode fazer com que eu vire o diabo. Em algumas pessoas você vê que parece realmente que é o diabo. Mas, por mais similaridade que a nossa carne tenha com o diabo, por mais que pareça haver até aí um parentesco, o diabo é o diabo e a nossa carne é a nossa carne. Amém, irmãos? Então vamos fugir dessas heresias, vamos ficar com a sã doutrina. E aí a gente fala sã doutrina e diz que a gente está pregando lei de Moisés. Eu não falei de sábado aqui, não falei de sacrifício, não falei de... Eu não sei como na cabeça dessas pessoas o que eu estou falando aqui é lei de Moisés. Só li aqui texto de Paulo. É muita falta de argumento, esse é o nome. Então, meus irmãos, estamos vivendo num período de grande engano no corpo de Cristo. Falsos mestres têm se levantado, né? Mestres que se dizem pregadores em graça, pregadores da graça, na verdade são pregadores da desgraça. Que a graça que eles pregam é diferente da graça que Paulo pregou. Eu prego a graça, irmão, mas eu prego a graça que está aqui, né? Não é a graça da minha cabeça que eu invento. Então vamos ficar com a sã doutrina,
Vamos ficar com aquilo que os apóstolos nos transmitiram. Paulo diz que se alguém ensina outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe, antes delira. As pessoas estão delirando muito. Então vamos ficar com a palavra, vamos seguir o conselho de Paulo a Timóteo, depois que ele disse que toda a escritura inspirada é boa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o varão seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, ínses a tempo e fora de tempo, corrige, exorta com toda paciência e doutrina. Por quê, Paulo? Porque chegará o dia em que não suportarão a sã doutrina, mas sentindo coceira nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo suas próprias cobiças. E esses, como os que você vê aqui às vezes nos comentários, se recusarão a dar ouvidos à verdade, preferindo as fábulas. O que seria mais uma fábula do que dizer que o diabo não existe, que o diabo é a minha carne? Eu peço a você que me ajude a divulgar esse canal. O canal está começando a crescer, eu quero que ele cresça ainda mais, para que mais vidas sejam alcançadas e para que esses enganos sejam derrubados, para que as pessoas tenham seus olhos abertos. Então seja um companheiro desse canal. Se você ainda não é inscrito, muitas pessoas que assistem esse canal não são inscritos. Clica aqui, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Eu posto vídeo quase todo dia, às vezes um dia sim, um dia não, e às vezes praticamente todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então me ajude, por favor. Deixe seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você conhece alguém que fala essas coisas que eu mencionei aqui? Manda esse vídeo para ele, vamos ver qual é a resposta que ele vai te dar. Obrigado, você que ficou até o final. Graça e paz, até um próximo vídeo.